Deus é bom. O tempo todo, Deus é muito bom. Irmãos, o que nós já ouvimos da mensagem cantada nesse momento, o que nós já observamos Deus agindo na nossa vida, Deus agindo, falando conosco, já é motivo de grande alegria. Mas nesse tempo, o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a sua voz, de ouvir aquilo que Ele, Deus, tem preparado para nós. Por vezes, as pessoas passam tempo procurando uma luz, né? Procurando um sinal. E por diversas vezes, na busca desse sinal, nós ouvimos várias placas. Placas que dizem, vira à esquerda, vira à direita, vá à frente. Tantos são os sinais, e por não haver, às vezes, a oportunidade de ouvir Deus, essas coisas vão nos confundindo, vão nos mostrando direções erradas. Como nós vimos aqui no nosso último encontro de casais, né, que nós tivemos aqui, que foi uma bênção tão maravilhosa. Mas nós falamos assim, olha, cuidado. Cuidado, porque o que tem regido as ideias, os pensamentos, é um mundo que está no maligno. Então, por isso que a maioria das nossas decisões, elas se tornam equivocadas quando nós não conhecemos aquilo que o Senhor tem para nós. E hoje, nós vamos continuar a mensagem restaurando a minha vida na área financeira. Lembra que são 3 mensagens essa segunda, e hoje, ao continuar daquela, nós vamos estar tratando desta parte que é tão importante. Nós vimos na semana passada que a área financeira também, a propósito de Deus da minha área financeira, também é importante, também é, de certa forma, termômetro daquilo que estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado. Uns podem dizer que é muito, outros podem dizer que é pouco, mas irmãos, muito ou pouco é a nossa visão. Fato é que todos nós temos que administrar. Todos nós precisamos glorificar. E se você tem dívidas, né? É claro que Deus quer que você saia delas. Não é propósito de Deus que você tenha dívidas, um monte de dívidas, não é? Porque as dívidas são como uma prisão. Você já percebeu? As dívidas são como uma coisa, irmãos, eu lembro quando eu comecei a comprar o meu primeiro carro. E aí eu ficava assim, presta atenção, Sniper. Você ficava assim, olha, agora eu vou ter meu carro. Agora eu sou livre, né? Eu vou e volto para onde quiser. Aí eu descobri que tem um negócio chamado IPVA que doía todo. E o meu 13º ia embora no IPVA. Aí eu descobri que o bicho para andar precisava colocar combustível. Mas aí eu descobri que os pneus gastavam, freios. Eu descobri também que ele quebrava. E aí eu descobri que quando eu terminei de pagar ele, eu queria outro. E aí eu percebi que a partir do momento que eu comprei meu primeiro carro, eu nunca mais deixei de ter uma outra Bíblia. Uma que vem escrito Santander, Itaú, ABN, chega dessa grossura, Novo e Velho Testamento. Para quem quiser, né? Você vai pagando aquilo pro resto da vida, rapaz. E aí vai, e realmente aquela Bíblia que vem do Santander, do Itaú, do Bradesco, também vai com a eternidade com você, né? É capaz de você morrer e ainda ter um carnezinho daquele lá dentro, não é? Então as dívidas, ela tem essa condição de prisão. As dívidas, por vezes, promovem a sua baixa autoestima. Quantas horas por noite você deixa de dormir por causa de dívidas? Quantos os lugares que você poderá frequentar, quanto dinheiro irá gastar, quanto que você vai tirar as férias? Pensamentos vão indo, quando eu tiver dinheiro para isso, quando eu tiver dinheiro para aquilo, quando eu tiver dinheiro para aquilo outro. Quanta pergunta. Deus quer que você saia das dívidas. Deus quer isso. Porque elas ocupam o senhorio em sua vida. E isso determina tudo a respeito ao seu próprio respeito. É verdade.
não é? Lembra da semana passada, quando nós falamos que as pessoas dormem pensando na dívida, quando deveriam dormir pensando em Deus, que é a resposta para todos os problemas? Nós invertemos. Nós acabamos de ouvir aqui os irmãos cantando que quem tem o controle remoto é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que tem o controle remoto, é Ele que desliga, que liga, é Ele que faz um pequeno menino vencer um poderoso gigante, é Ele. Mas nós pensamos naquilo que é errado, e coisas que nós mesmos, porque irmãos, existem gigantes na sua vida, que eles vêm mesmo, que eles aparecem na tua vida, mas esses não são os piores. Sabe quais são os piores gigantes? Não é aquele que a vida te traz, mas é aquele que você constrói. É aquele que você constrói. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e falava assim: tem coisa que você acha bonitinho, né? Não é? Você pega, nós temos aqui, imaginando nosso Pedrinho. Hoje sucumbiu o Pedrinho, né? Dormiu. Aí ele vai, você pega ele na mão, ele vai e dá um tapa no nariz do pai. Aí, agora não dói. Bom, às vezes dói também, né? Mas depende do jeito. Que bonitinho, né? Bate de novo aqui. Tá. Tem um monte de coisa que você acha bonito, que depois você tem que passar uma vida tentando arrancar, né? Nossa, ele fez uma birrinha. Olha que lindo, já tá. Depois é uma vida tentando tirar birra de criança. Ah, mas acontece, são coisas que nós plantamos. Existem gigantes que eu e você construímos, que nós edificamos na nossa vida, não é? Tem, olha, às vezes você passa assim, né? Começo de namoro, que vai, ai, que bonito, né? Ela ficou com ciúme de mim. Aí passa o tempo, você vai, não aguento mais esse ciúme. Você plantou. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nós não podemos viver essa vida que não seja de uma forma sábia. Que a gente não venha esquecer de plantar coisas que sejam boas em todo o tempo. Não brinque com aquilo que você planta. Sabe por quê? Porque você colhe. Plante bem, plante certo. Irmão, gaste tempo, mas faça isso de maneira correta. Faça isso de maneira correta. Você vai começar um novo emprego, cuidado com os tratamentos, cuidado com o que você faz, cuidado com as conversas que você tem. Por quê? Porque depois disso vão reger você. Você fica escravo. Você brincou de um jeito com aquela pessoa, você deu direito dela brincar daquele jeito com você, você fica escravo. O problema não são os gigantes que a vida traz, mas os piores gigantes são aqueles que você mesmo constrói. Você mesmo constrói. Então, nessa noite, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, sobre as coisas que tentam tomar o lugar. As dívidas, elas são um Deus rival. É um Deus rival, não é? Por quê? Porque as dívidas, elas vêm por conta do dinheiro ou da ausência dele, mas tudo envolve o dinheiro, né? Elas estão roubando a sua atenção, que você deveria dar a Deus na sua vida. E Deus nos chamou para sermos livres. Em Gálatas 5,13, a Bíblia diz assim: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Porém vocês, meus irmãos, foram chamados para serem livres. Muitas pessoas têm dúvida sobre crise financeira porque elas não têm um conceito do que é crise financeira. E eu queria dar então uma definição. Eu queria te dar um norte do que é crise financeira. Se você está gastando mais do que está ganhando, ou está devendo a alguém e fazendo novas dívidas, isso já é uma crise financeira. Já é? Porque, meus amados irmãos, você pode hoje chegar num banco e pegar um empréstimo enorme e pagar todas as suas dívidas, e você vai dizer assim: olha, eu estou livre da minha crise financeira. Não! Você estendeu ela por mais anos. Por mais anos.
e mais anos e mais anos. Por quê? Porque a sociedade diz que você tem que ter um celular novo. A sociedade diz que você tem que ter uma internet ultra mega rápida. A sociedade diz que você tem que ter um carro assim, assim, assado. Olha, irmão, afinal de contas, a sociedade diz quem você é. Na verdade, ela dá uma sugestão. Você abraça ou não. A Bíblia diz que você é livre. A sociedade diz que você tem que ficar preso. É uma escolha sua. A Bíblia diz que você precisa agradar a Deus. A sociedade diz que você precisa agradar homens. É uma escolha sua. Você quer aplausos de quem? Você quer aplausos de quem? Aí, irmão, o duro é você ser aplaudido por homens. Está entristecendo o coração de Deus. O problema é que os homens não te dão eternidade. Quem te dá a eternidade é Deus. Não são homens. Os homens não podem te dar eternidade. Não podem. Os homens dão entretenimento. Eles dão entretenimento, não é? Nós fomos assistir um filme chamado Vingadores Ultimato. E ultimataram o Homem de Ferro, né? Porque ele morreu. Desculpa, se você não viu, já era. Se você assistiu e não viu, já era. Aí eu olhando assim, falei, puxa vida, que coisa, né? Mas aí você cria aquela perspectiva porque todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que ver o negócio. Todo mundo tem que assistir. Se eu não assistir, eu estou fora do... Aí você vai dar entretenimento. Você quer assistir. Aí aparece um brinquedo novo no Hop Harry. Você tem que ir. Pô, se você não for, tá errado alguma coisa. Aí aparece ali, né, um show da Cassiane. Se é que ela ainda faz show, né? Já faz tanto tempo que eu não vejo, né? Aí não, mas você tem que ir no show da Cassiane. Você não vai? Aí sai um tênis novo. Você não tem aquele tênis. Aí sai uma marca de calça. Não é? Sai uma marca de calça. Hoje nem importa a marca da calça. O que importa é a marca da Zorba. Porque o que mais aparece na moçada é Zorba do que... né? Que coisa mais ridícula. Coisa feia, meu irmão. Coisa feia. Né? Mas aí você pensa. Determina. O mundo bate palma para você. Bate palma. Porque determinaram isso para você e você abraçou. Só que, irmão, o mundo é insaciável. Ele nunca vai mudar. Sabe por quê? Não. Porque alguns anos atrás, não é? Depois vou pedir para o Lincoln colocar uma foto aqui nesse lado, Lincoln, do Chiquinho com calça boca de sino. E tá lá, irmão, aquele negócio. Coloca aqui desse lado, desse ladinho aqui. Aquela boca de sino, irmão, era a coisa mais horrível. Olha hoje para você ver. Parece que nós andávamos com 2 guarda-chuva para baixo. Que coisa mais feia era aquele negócio. Não é? Mas naquele tempo era um charme. Era bonito, não é? Era bonito demais. Era apertado aqui, irmão, e abria embaixo. Que coisa feia. Aí depois mudou. Aí era fechado ali, né? Todo mundo parecia o Aladim, né? Tudo fechado. E nós jogamos a boca de sino fora e pegamos fechado. Passou um tempo, disse que as mulheres agora eram boca de sino. Aí voltaram, aí joga tudo aquilo lá fora, aí volta. Aí de um tempo que era, enfim, aquelas calças assim, lá embaixo. No meu tempo os bolsos ficavam invertidos. E acredite, a gente ia engolindo aquilo. E você ia gastando, e o mundo ia ditando. E Satanás, a única coisa que ele fazia era demonstrar que as pessoas estavam sob o seu controle. Porque você fala assim, ninguém me controla, mas eu não consigo ficar sem o celular.
Ninguém me controla, mas eu não consigo ficar sem comprar alguma coisa. Ninguém me controla, mas eu não consigo deixar aquela série que eu gosto tanto. Não é? Não, eu tenho que voltar, porque agora tem uma novela mexicana, eu quero assistir o capítulo, porque o senhor Juan bateu na senhorita Maria, e vai, e é a mesma coisa sempre, né? Mas você pode falar que é a mesma coisa, mas você está ali. Às vezes muda a novela, ela passa a ser bíblica, mas a verdade é que eles só continuam te escravizando. A verdade é essa, não é? Aí se inventou o tal do Pokémon. Pá, Pokémon. E vai, e tem os negócios, aquela coisa toda. Aí depois, daqui uns dias, irmãos, vão inventar um Pokémon da Bíblia. Aí vem Moisés, né? Eliseu, aí os poderes, a dinâmica. Eu não sei, meus irmãos, a gente está acostumado a ser iscado. Qualquer coisa isca nós. Qualquer coisa nos direciona, nos muda de direção. Porque no mundo ele está acostumado a nos escravizar. E vai usar a Bíblia. Pastor, o mundo vai usar a Bíblia. Irmão, quando Jesus foi tentado, Satanás usou o quê? A Bíblia, a palavra. Irmão, Satanás não tem pudor. Ele vai usar qualquer coisa, não é? Para te escravizar. Não é? Já imaginou jogos eletrônicos, né? Com personagens bíblicos? Já pensou? Aí Jonas vem, invoca o poder da baleia, a baleia cai em cima do oponente. E você compra aquilo. E ainda vai falar assim, pastor, isso é bom porque é bíblico. A questão, irmão, não está no meio. A questão está, às vezes, você é viciado em dominó. Aí eles colocam a cara de personagem bíblico. Você fala, é Bíblia. Continua sendo o vício do jogo. Nada contra você brincar de dominó, irmão. Nada, não é isso. Eu só estou demonstrando que as coisas dominam e mudam. Satanás só revela o quanto de poder ele tem sobre a sua vida, né? Lembra que quando chegava aquele negócio da cerveja, não, agora é cerveja sem álcool. Satanás continua te escravizando, meu irmão. O problema não está nem no álcool, nem no isso. Ele só revela que te escraviza, que determina a sua vida. É isso que ele revela. E você pensa, não, e você começa a lutar a favor de Satanás. Você não luta contra Satanás, você luta a favor. Porque ninguém luta por princípios. Não, agora pode. Não, mas se era esse o problema, irmão, ninguém está interessado em santidade. Está interessado em quebrar leis. Estamos interessados em quebrar leis, não é? Porque a palavra de Deus diz assim, ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Eu não pego isso, eu vou, e aí eu faço. E não, mas se agora, não, agora é cerveja sem álcool, agora eu bebo todas. É o desejo que nós temos de desobedecer. Já parou para pensar que não tem nada a ver com Deus? Você luta, eu não posso usar um tênis assim, mas se vir daquela cor eu posso. Eu não posso daquele jeito, mas se vir daquele eu posso. E pregar a palavra em insta-tempo e fora de tempo, você sempre pôde. Mas por que você não luta para fazer? Não é? Satanás revelando que controla você. Controla. Ele coloca uma isca e fala assim, você pensa que está livre. Você pensa que está livre. E com as dívidas é a mesma coisa. Irmãos, o inimigo de nossas almas é inteligente. O inimigo de nossas almas, a Bíblia diz que ele é enganador. O inimigo de nossas almas, ele nos engana.
Quando nós estamos na área financeira, é muito fácil ser enganado na área financeira. Porque a nossa sociedade diz que quem tem, tem poder. Quem não tem, não tem poder. Não é? E aí você fica ali, eu quero ter poder, então eu quero comprar, eu quero isso, eu quero aquilo. E Satanás, o que acontece? Ele tenta levar você. Não é pecado você ter, o pecado é que aquilo te domina já. Você é livre ou não é livre? Irmãos, a maioria aqui, a maioria das pessoas, se for colocado no lugar, imagine, eu chego, igreja, tem um ônibus lá fora, está saindo, e lá, irmãos, é um campo verde, com várias árvores, com um lugar bom. Aí daqui a pouquinho eu estou falando, olha, tem as montanhas que vêm assim, tem vários tipos de pássaro. Aí eu falei, alguém tem alguma pergunta? Vai levantar um jovenzinho, um Leandrinho da vida. Pastor, uma pergunta. Aí eu penso, né? Vai perguntar se no rio tem peixe, não sei o que. Tem Wi-Fi. Lá pega a internet, tem sinal. Você vai perceber, não vai fazer isso, evidentemente. Mas você vai perceber que nós somos escravos já e achamos que somos livres. É um engano, nossa liberdade. É um engano. Agora, a liberdade que Cristo dá, ela é real. Essa é verdadeira. Porque se tem, eu tenho. Se não tem, eu não tenho. Aprendi, Paulo diz isso, aprendi nas duas coisas, aprendi a ter e aprendi a não ter, e em tudo glorifico o Pai que está no céu. Essas coisas não me dominam, não tem poder sobre a minha vida, não é? Então, as dívidas, claro que elas não se desenvolvem sozinhas, elas também não desaparecem, só pioram. Quem é a pessoa que fica mais feliz quando vê você afundando em dívidas? O diabo, é claro. Pastor, mas olha, eu tô com a minha vida toda estragada, mas olha a televisão que eu tenho. Tem gente que se orgulha de ser escravo. Você já percebeu, irmão, qual que é o papel da TV na tua vida? A Bíblia nos ensina que o Senhor sabe de todas as coisas que nós precisamos. E eu creio que você provavelmente precisa de uma televisão. Mas você já percebeu que a televisão, como qualquer outra coisa, ela ocupa um lugar de destaque, limpeza especial, por causa de seu valor? Não importa o que ela ensina, ela é cara. Coloca paninho, tudo, aquela coisa toda, né? Tem que limpar com franelinha, tem que coisar isso, porque é caro. É claro, você tem que tomar conta daquilo que Deus te dá, tem que zelar mesmo. Mas, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você compra um carro novo, você limpa ele, tudo, você gosta de ter ele cheiroso. E quando Jesus te deu uma nova vida, o que você faz com a nova vida que Jesus te dá? Você cuida dela, lê a Bíblia, você procura se encher, procura viver ela abundantemente, porque a Bíblia diz que uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai produzir frutos e vai ganhar pessoas, e os seus dons serão para o uso do reino, e o reino crescerá. Não, você não tem essa perspectiva da vida. Você quer sentir a alegria da vida, mas você não quer investir na vida. Você não quer investir na vida. Sabe, irmãos, o que é? Imagine você, o irmão Washington, ele é Uber, o Joe Uber, é uma família de Ubers, né? E aí eles têm o carro deles lá, compraram o carro novo, bonito, e aí eles ficam com o carro 10 anos sem manutenção. Male troca o óleo, male enche o pneu, lavar não adianta, nunca, né? Não dão manutenção, não lavam, não fazem nada. 10 anos se passam. O que acontece com o carro? O quê? Não vale mais nada, né? Tá tudo torto, o pneu deve estar tudo gastado mais de um lado do que do outro, afinal não faz alinhamento, não faz balanceamento, não tem mais cambagem, aquela coisa toda. Não se enche, não conserta. No final, irmão, de 10 anos, o carro está uma porcaria.
não dá mais para nada. Não é verdade? Estou falando alguma coisa errada? Imagine você uma vida cristã 10 anos sem manutenção. No final ela é o quê? Uma porcaria também. 10 anos sem leitura bíblica, sem vida de oração, sem trabalho na casa do Senhor, sem dedicação, sem consagração. Daqui 10 anos vai estar da mesma maneira que o carro. Não, mas é só jogar uma aguinha por cima. Às vezes fazemos isso com o carro. A vida preciosa, a vida cristã é tão preciosa que você acha que jogar uma aguinha? A Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. A Bíblia diz assim: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, tudo. Irmão, se eu sei cuidar do meu carro para que ele não fique uma sucata daqui 10 anos, o que eu faço com a minha vida espiritual? Será que eu não estou sucateando a minha vida espiritual? Sendo escravo? Por que as escravidões vêm? Porque eu estou sucateando a minha vida espiritual. Eu não estou cuidando dela como deveria cuidar. Então, Satanás ele começa, né? E na disposição da cultura dos nossos dias, você deve investir o seu dinheiro primeiramente no seu estilo de vida, depois paga as suas vidas, depois economiza e se sobrar, contribua. A disposição para honrar a Deus normalmente está em último momento, porque eu não quero honrar a Deus. E uma vida que não honra a Deus, porque está escrava das dívidas, está escrava, né, das coisas que o mundo cerca, ela vai ficando murcha e vai sucateando, Então, para isso é necessário que observemos algumas ideias ou orientações bíblicas para todos aqueles que possuem dívidas. E olha as orientações que a Bíblia dá para nós que temos dívidas. Primeira orientação, primeiro passo: pague suas dívidas. Salmo 37, 21 diz assim: os maus pedem emprestado e não pagam. Está escrito lá, Salmo 37, verso 21. Os maus pedem emprestado e não pagam. A primeira orientação que a Bíblia nos deixa para aqueles que estão com dívida: paga as suas dívidas, não é? Se nós sabemos perfeitamente como contrair ou como adquirir dívidas, Deus nos dá a mesma capacidade para pagá-las. Aquele que não paga as suas dívidas é comparado aos maus que pedem emprestado e não pagam. Então eu pago as minhas dívidas, não é? Eu vou pagando. Primeira orientação, primeiro pensamento, né, é pensar desta maneira: corra e resolva os problemas enquanto é tempo. Não faça dívidas para pagar dívidas. Não faça isso. Queridos, você não é o que você tem. Você não é o que você tem. Você é o que Deus disse que você é. Não importa o que você tem. Pastor, se eu comprar uma borracha inferior, meu filho vai passar vergonha na escola. Irmão, você sabe o que é vergonha? Você sabe o que é vergonha de verdade? Não é o seu filho ter uma borracha inferior à do amigo. É o seu filho aprender que a aparência dele financeira determina quem ele é. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Irmão, nós temos que ter a aparência espiritual. Ah, mas o amiguinho
tem uma lapiseira, não sei o que, e meu filho tem lápis. Sabe, irmão, eu gostaria muito que você lutasse para que o seu filho tenha caráter. Porque o que ele é não determina quem ele é. O que ele tem, perdão, não determina quem ele é. Desenvolva caráter. É um lápis? Pai, todo mundo lá na escola tem. Filho, trabalhe com aquilo que você tem. Esquece os outros. Esquece os outros. Seja fiel, verdadeiro, fale a verdade e trabalhe com aquilo que você tem. Porque, irmão, quando ele crescer, ele não vai ter a mesma máquina dos outros. Talvez ele não vai ter a mesma casa. Aí sabe o que vai acontecer? Eu sou triste, frustrado. Você sabe por que as pessoas têm pensamento de tristeza e frustração? Porque nós ensinamos que o que ela tem que determina o seu valor. É muito importante nós ensinarmos através dos nossos atos. Pague suas dívidas. A segunda orientação e pensamento: procure não endividar-se. Procure não endividar-se. Mas pastor, todo mundo vai. Diga não. Você sabia que o segredo do sucesso é a capacidade que o homem, que a mulher tem de dizer não? Porque dizer sim é fácil, dizer não que é difícil. Diga não. Não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de se sentir inferior, lembra? Não é o que você faz ou o que você tem que determina quem você é. Mas todo mundo está indo. Ok, mas não. Mas eu tô com vontade. Você já viu aquela pessoa que diz assim: pastor, eu trabalho feito doido, mas olha, não dá nem para ter um bifinho no prato? Sabe, queridos, na minha vida eu passei vários estágios. No primeiro estágio da minha vida, meus pais começando a nossa vida, então não tinha tanto assim, mas nunca faltou. Sempre tinha um frango novinho. Você já comeu frango novinho? Ele vem em embalagens no mercado assim, um do lado do outro, bem novinho. Pá. O pessoal chama de zoião, mas na verdade é frango novinho, bem novinho. E aí você vai e comia aquele frangão gostoso. E sempre tinha frango novinho lá em casa, toda vez. E passou o tempo, meu pai e minha mãe construíram a sua vida e começou a ter muito mais coisas do que frango novinho. E aí começou a ter outras coisas, começou a ter carne, e aprendemos que vai ter carne todo dia. Aprendemos que vai ter refrigerante todo dia. Aprendemos que sempre tem que ter um Danone na geladeira. Sempre tem que ter um Yakult. Eu não sei se isso tem mais, enfim. Sempre tem que ter um Danoninho, tá? O Leandrinho até hoje come Danoninho. Oh, Deus do céu. Mas enfim. Você acaba crescendo dizendo que sempre tem que ter. Sempre tem que ter. E aí, há pouco tempo atrás, um dos homens mais conhecidos do planeta, ele falou o seguinte: até os 25 anos, era incomum ter um pedaço de carne no prato em casa da minha família. Era incomum. Ele dizia que ele comia pão comum 2 vezes por semana. Só que ele é um dos homens mais influentes. Sabe por quê? Porque não é o que ele tem que determina quem ele é. Você tem que aprender a dizer não. Tem
tem que ser firme no não que você diz. E isso vai determinar muito a sua vida, vai determinar muito o caráter de quem está do seu lado. As pessoas vão descobrir que você sabe falar não. E que quando você falar sim, você vai falar um sim seguro. Porque, irmão, mais vale um sim seguro do que um não duvidoso. Diz a sua palavra, seja ela sim, sim, não, não. O que passar disso, procedência maligna. Pastor, eu disse sim pela fé. Irmão, não chame irresponsabilidade de fé. Não chame irresponsabilidade de fé. Por vezes, o Senhor nos dá capacidade administrativa, capacidade intelectual, capacidade emocional. Nós jogamos tudo isso para o alto e chamamos a nossa irresponsabilidade de fé. Quando Deus falar para você dar um passo, dê. Se Deus falar ande sobre as águas, ande. Mas se Ele não falar, seja responsável. Cuidado para você não chamar a sua irresponsabilidade de fé. Tem que ir. Opa, calma. Não, mas eu vou pagar. É verdade. Tudo se paga. Não é? O cara que matou está pagando lá na penitenciária. Isso não é honroso. Honroso é você lidar com a vida com sabedoria, com discernimento, com orientação, com prudência, com temor e temor. Isso sim. Isso sim. Então você vai trabalhando, Então evita, né? Provérbios 22:7 diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. Então nós acabamos ficando presos a alguém. Alguém que está cheio de dívidas já deixou de ter Jesus como Senhor da sua casa. Porque alguém, segundo a Bíblia, olha só que interessante. O que toma emprestado é servo do que empresta. Logo, você tem outro Senhor. Você está vendo como esse negócio de vida financeira mexe muito com a vida espiritual? Você está vendo? Está escrito aqui, não é? É interessante. Ele faz o que a dívida diz para ele fazer. Ele fica triste quando vê seus irmãos dedicando dízimos, ofertas, contribuindo, honrando o Senhor, e as dívidas dele não deixam de ele participar do privilégio de honrar a Deus. Quer agradar o coração de Deus? Ajusta a sua vida financeira, seja prudente, reduza o ritmo, aprenda. Isso não vai te deixar menor, pelo contrário, será muito maior, muito maior. Porque, meu amado irmão, você vai aprender a glorificar a Deus com aquilo que você tem. Então, não é? Não dá para comprar lanche lá no McDonald's? Compra da Bia Lanches aqui. Né? Não dá para comprar lanche hoje. Parece que tá todo mundo grávido hoje em dia. Nossa, eu tô com uma vontade de comer um lanche no McDonald's. Eu pensava que isso era coisa de grávido, né? Mas agora até homem tem, né? Homem, a gente podia... Tô com uma vontade de comer um lanche. Antigamente a gente tinha vontade de comer qualquer coisa, né? Mas hoje não, tô com vontade de comer um lanche do McDonald's. Se for possível, número 3. A vontade é muito clara, né? Eu preciso aprender a ter vontade de honrar a Deus com a minha vida. Eu tenho vontade de honrar a Deus com a minha vida. Eu tenho vontade. Que vontade doida de honrar a Deus com a minha vida. Não estou me aguentando de vontade de honrar a Deus com a minha vida. Evite endividar-se. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. A Bíblia nos fala sobre isso, sobre querer, né, agradar o coração de Deus, ajustando a nossa vida. Procure não endividar-se, procure não contrair dívidas que possam te tomar o senhorio.
A Bíblia também fala do perigo espiritual que está por trás das dívidas que contraímos. Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Rápido. Alguns anos atrás, um jovem, ele veio conversar comigo. Presta atenção, Sniper. Logo você está casando. Ele veio e falou assim: pastor, eu estou no emprego há 6 ou 7 meses. Eu estou firmão lá. 6, 7 meses estou firmão. Enfim, estou lá bem. Falei: é mesmo, irmão? E aí, quanto que você está ganhando? Pastor, já estou ganhando R$1.500. Que bom, não sei o quê. Isso é bênção. E aí? Então, pastor, vi um carro. Pastor do céu, um carro. Irmão, eu vejo um monte por aí. Se você vai para ver, irmão, é só você passar numa loja, você vê um monte. O perigo não é ver. Não, pastor não sabe o que eu estou falando. Eu falei: meu irmão, ai, pai do céu, eu estou vendo alguém pulando do abismo. Pastor, olha aquele carro lá, assim. Eu falei: irmão, aquele carro lá custa tanto. Então, pastor, eu ganho 1.500. É só eu gastar 400 que eu tenho 1.100 livre para pagar a prestação. Que cálculo é esse? Não, eu dou uma entrada assim, faço aquilo outro. Tá. O que diz a Bíblia? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Você não sabe. Não adianta, você não sabe. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pastor, Deus vai me sustentar. Irmão, tudo que for vontade de Deus para a tua vida, Deus vai te sustentar. Deus não vai sustentar suas vontades, não. Ele falou: pastor, mas você acha que Deus não quer que eu tenha um carro daquele? Eu falei: irmão, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Você está aprendendo a andar ainda. Depois você aprende a voar. Uma coisa de cada vez. Vai devagar. Mas, irmão, sabe como é jovem, né? Foi esquentando alguma coisa dentro dele, ele foi lá e comprou. Irmão, ele foi em 60 vezes. 60 vezes. Já pensou, Sniper? Daqui 60 meses você não tem cabelo. Você quer ter dinheiro? Nem cabelo você vai ter, Sniper. Tem que tomar cuidado com esse negócio. 60 meses. Já parou para pensar? Aí ele veio com o carrão. O pastor tá aqui. No banco de trás, a Bíblia dele. Tava lá. A Bíblia do Santander, do Itaú e da coisa assim, né? Tava lá. Aí aquela conversa, vai. Irmão, 3 meses depois ele perdeu o emprego. Só que, irmão, no cálculo dele não estava o seguro, bateu o carro. Até hoje o carro dele está parado. Hoje já é velho o carro, não tem mais valor nenhum. E até hoje ele paga a dívida do carro, e o carro que está batido, quebrado. Aí ele fala assim: pastor, o inimigo me atacou. Irmão, o inimigo que te atacou tem nome e endereço. Pastor, então fala de onde que é esse demônio. Mora na tua casa e dorme na mesma cama que você. Você é o seu pior inimigo quando você não escuta Deus. Você é o seu pior inimigo. Sabe por quê, irmão? Satanás não tem o poder de pegar tua mão com a caneta e assinar um contrato de 60 meses. Sabe quem faz isso? Você. Por vezes, nós somos o pior inimigo que temos. Por vezes. Essas duas orientações nos levam a algumas oportunidades que Deus nos dá. As dívidas tiram de Deus a oportunidade de vez de lhe ensinar. A Bíblia diz em Lucas 12, 22, depois 30 e 31. Não se preocupem
por não terem bastante comida ou roupa para vestir, porque a vida é muito mais do que apenas comida ou roupas. Mas o vosso Pai Celeste conhece e sabe que você necessita de tudo isso. Ele sempre dará aquilo que você necessita dia a dia. A Bíblia está falando que Deus vai cuidar de nós, vai zelar pela nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está cuidando de você agora. Deus está abrindo portas para você agora. Nesse exato momento, enquanto você está sentado aqui, teu Deus trabalha. Teu Deus, Ele cuida de você. Teu Deus está abrindo portas, Ele está lutando por você. Mas, irmão, eu vou falar uma coisa aqui que parece ser absurdo, mas é bíblico. Por vezes, você atrapalha a ação de Deus na sua própria vida. Sabe, meus amados irmãos, eu pauto isso no seguinte: quando nós ouvimos domingo aqui, quando o povo de Deus, eles chegam diante da terra que mana leite e mel, eles só têm que ir lá e tomar a terra. Mas a Bíblia diz que eles olham o tamanho do gigante, eles ficam com medo, eles tomam decisões erradas, e aí a Bíblia nos ensina que eles vão andar agora 40 anos no deserto, porque tomaram decisões erradas. Então, quem foi o grande inimigo daqueles homens? Foram eles mesmos. Porque havia uma orientação de Deus. Irmão, e quando eu não sigo a orientação de Deus, eu gasto tempo de vida, eu gasto dinheiro, eu gasto recursos. Deus disse para Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive, vai lá e prega contra o pecado deles que subiu até mim. A Bíblia diz que Jonas vai, ele paga uma passagem para Tarsis. Ele vai, diz a Bíblia que lá ele é vítima de uma tempestade, jogam ele para fora do barco, ou um peixe grande engole ele, depois o peixe vomita ele para fora. Todas essas experiências, ele pode dizer assim: o inimigo me atacou. Não atacou! Ele foi o seu pior inimigo, porque havia uma orientação para ele ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Gastou dinheiro, gastou recurso, gastou tempo, e ainda serviu de alimento para peixe, e alimento ruim, porque ele ainda teve que vomitá-lo. Não foi Satanás que fez isso com Jonas. A decisão de Jonas que levou ele a perder dinheiro, recurso, tempo. Tem muito de seus recursos ido embora por causa de suas decisões erradas. Muito dos nossos valores indo embora por causa de nossas decisões erradas. Você nunca vai poder dizer assim: Deus, o Senhor não me acudiu. Ele diz na palavra: eu vou lhe dar todas as coisas. Irmão, as dívidas tiram de Deus a oportunidade de nos ensinar, de nos orientar, é claro. As dívidas também promovem inveja e ganância. Diz a Bíblia em Lucas 12:15, cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida de alguém que alguém tem não depende dos bens que possui. Está escrito aqui na Bíblia. Lucas 12:15, cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende dos bens que possui. Às vezes nós nos vemos atolados em dívida por causa de inveja e ganância. Inveja e ganância. Irmão, eu sou guiado pelo Espírito ou pela minha inveja e minha ganância? Pelo que sou guiado? Pelo quê? Por quem que você é guiado? Se somos guiados pelo Espírito, então agimos no Espírito. Se somos guiados pela carne, então inveja e ganância vai ser uma coisa muito comum para a minha vida. Eu estava ouvindo uma reportagem daquele padre Fábio de Mello. Figura interessante. E ele falou uma coisa interessante, não é? E eu oro muito por aquele menino. Oro muito por ele. Eu creio que, olha, bom, enfim, eu oro. Eu sei que ele crê de uma maneira muito
diferente daquilo que nós cremos na palavra. Mas eu espero que um dia ele veja a palavra como nós cremos. Eu fiquei muito feliz quando soube que ele saiu de uma depressão. Eu fiquei, pastor, mas é um padre, o pastor tem que ficar, irmãos. Eu quero muito, como nos ensina as Sagradas Escrituras lá em Timóteo, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Eu não estou aqui para brigar com a Igreja Católica. Não estou aqui para brigar com o Candomblé. Não estou aqui para brigar com o Senchenoê. Eu não estou aqui nem para brigar com outras igrejas evangélicas. Isso é tudo coisa de Satanás. Esse sentimento de... Você sabe o que eu quero? É que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. E eu gosto daquele menino lá. E ele falou uma coisa muito interessante esses dias. Muito interessante. Ele disse assim que os seus verdadeiros amigos não são aqueles que se compadecem quando você perde alguma coisa. Quando você entra no buraco, todo mundo se compadece, não é? Até os seus inimigos. Perdeu tudo, até o inimigo fica com dó. Mas sabe quem são os verdadeiros amigos? É aqueles quando eles conseguem andar com você, quando você está conquistando as coisas. Quando não há inveja. Quando a pessoa consegue se alegrar com você de verdade. Não é? Parece que é uma coisa... Mas ele falou uma coisa muito interessante. Eu gostei muito da reportagem que ele deu. Quando falava que quantas vezes quando ele crescia, as pessoas que pareciam um amigo foram ficando com inveja dele e aquela coisa. E ele percebia o quê? Que na verdade ele achava que tinha amigos. E eu ouvia isso. Não sei se foi bem esse o contexto, que eu peguei a reportagem bem pela metade. Mas o que me chama a atenção é verdade. Os verdadeiros amigos, as verdadeiras bênçãos, Deus ele se alegra com as tuas conquistas. Deus se alegra. Deus se alegra quando você obedece a Ele. Deus se alegra quando Ele diz, diga ao povo que marche. E sabe o que o povo faz? Marcha. Ele se alegra, irmão, quando Deus ele dá uma ordem para alguém e aquela pessoa vai e obedece, e aquilo acontece, alegria em Deus. Deus se alegra dessas coisas. Queridos, eu não tenho temor em falar de nada. Eu tenho a favor falar das Sagradas Escrituras. Não o que eu penso. Não é? Porque, meu amado irmão, eu sou homem como você, sujeito às mesmas coisas. Hoje eu estou pregando a palavra de que é muito maior do que eu. Muito maior do que eu. Eu não sou o dono da verdade, mas a palavra de Deus é a verdade. Pode ser pregar o pastor Sérgio, que pregou aqui, foi muito bom, o pastor Gilberto, o pastor Marcos, que o Geraldo, né, Alckmin, nós chamamos ele carinhosamente de Geraldo Alckmin. O instrumento que Deus vai usar aqui, não importa o nome ou sobrenome, mas o que importa é o que ele traz. A Bíblia diz o quê? Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. É a palavra de Deus. Quero terminar com 3 direções para a sua vida. Primeiro, direção: tenha cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Cuidado para que o dinheiro não seja seu ídolo. Segundo, cuidado com a cobiça. Provérbios 38. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza,
dai-me o pão que me for necessário. Cuidado com a cobiça. Proteja sua mente e seu coração. Não inveje o que é dos outros, não é? Nem cause inveja nos outros por aquilo que você tem. Não faça isso. Irmão, é muito feio. Mas olha, é contra a Bíblia. Não é? Você já assistiu desenho feminino? Eu não sei como alguém consegue assistir aquilo, mas eu já assisti. E eu estava vendo aquelas as menininhas japonesas, né? São aqueles desenhos japoneses das meninas, né? E o que acontece? Ela ia com o sapato, porque era aquele sapato, porque quando chegava na escola, ninguém tinha aquele sapato. Aí seu filho chega na sua casa, mãe, todo mundo ficou babando no meu lecheval, né? No meu quichute, né? Todo mundo ficou babando nele. E você fala assim, ai, que bom que o meu filho ficou feliz. Seu filho, ele está causando inveja. E você acha bonitinho. Você percebe como a gente não tem noção das coisas? Eu me lembro, entre nós aqui, já estou terminando. Eu me lembro, eu era aqui do Guido Rosolém, ia ter uma festa, um negócio, coisa grande. Para mim era coisa grande, na época era coisa pequena, então tudo era coisa grande. E aí eu lembro que os meus amigos, tudo falavam assim, olha, a gente vai, mas a gente conseguiu conversar com nossos pais pra gente ir sozinho. E nós vai sozinho, e nós vai sozinho. E todo mundo tava falando que ia sozinho, né? E eu falei assim, ih, tia lasqueira, a minha mãe vai comigo. E aí o meu coleguinha já olhou, sua mãe vai com você? Eu já olhei, não, acho que não. Não, aqui é São Paulo, filho. Aqui é outro nível. Eu vou sozinho. E aí eu me lembro de eu estar trocando, minha mãe trocando também. Minha mãe não estava tendo noção do que eu estava passando ali, né? Ia trocando também, não sei o que. Minha mãe ia e eu... Aí quando nós estava saindo assim, eu disse assim, não sei nem se ela vai lembrar disso. Eu disse assim, mãe, é o seguinte, mãe, eu queria ir sozinho. Minha mãe disse assim, você não quer que eu vá? Eu disse, não. Ela olhou assim, então tá bom. Irmão, ela eu passo, nunca mais ia ficar bom o negócio. Nunca mais o negócio ia ficar bom. Aí eu fui. E você sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá, irmão? Todas as mães trouxeram o filho, só eu que estava sem mãe. Mas aquilo me fez tão mal. Mas tão mal. Eu me lembro quando eu estava chegando, o meu pior desafio era encontrar minha mãe. O que eu ia falar agora? Eu estava mal. Cheguei lá. A minha mãe não é boa de chantagem, não. Misericórdia, irmão. Minha mãe, se pegar você na festa, ela te corta o couro, meu querido. Foi bom na festa lá sozinho? Mãe. Você sabe, filho, o que me dói não é eu não ter ido com você. Minha mãe tirou um peso de mim. O que me dói é você ter vergonha da tua mãe. Meu irmão. Que dureza. Mas sabe o que eu aprendi? Eu tenho que tomar cuidado de cobiçar o que os outros têm ou o que eles não têm. Eu queria sempre ser igual aos outros. Eu sempre achar que o dos outros é melhor. E daí que eu ia com a minha mãe, eu ia comer até mais. Porque acabou o dinheiro. E ela não ia deixar, ela ia pagar mais coisa para mim comer. Ela ia estar ali comigo, meu pai, minha mãe, né, aquela coisa toda. Mas a cobiça até o que os outros não têm. A cobiça de querer ser igual aos outros o tempo todo.
E o último princípio, a gente ir embora porque já é tarde. Seja feliz com o que você tem. Filipenses 4:12. Sei viver com quase nada ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver completamente contente em qualquer circunstância. Quer com o estômago satisfeito, quer com fome, na fartura ou na necessidade, eu sei ser feliz. Eu sei ser contente. Eu sei dar graças a Deus. Nesse tempo de aprendizado com as finanças, talvez o grande aprendizado nesses últimos 2 dias de palestra seja não deixar o dinheiro dominar. E provavelmente, aprender a honrar a Deus em todos os momentos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? É uma alegria poder... sim. É uma alegria poder recebê-lo aqui, nesta noite, nesse tempo de crescimento. Muito obrigado. Que bom foi ouvir, né? O Juvenil e a Lloyd. Que gostoso foi. Irmãos, eu acho que é o momento que a gente está mais perto do que vai ser a glória. É ter esse ambiente aqui. Juntos, adorando, louvando os cânticos espirituais, ouvindo a palavra. Eu quero agradecer todas as pessoas que nos visitam. Muito obrigado. Tem 2 jovens lá, temos mais um irmão ali. Obrigado, Juvenil e Lloyd também. Obrigado. Que Deus abençoe. Esta igreja existe para proclamar a glória de Deus. Talvez você veja aqui hoje e fale assim: puxa, mas eu não sabia que igreja ensinava valores. Nós não ensinamos valores financeiros para ninguém. Ensinamos valores de Cristo. E se Cristo é o Senhor da nossa vida, Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Por isso, muito obrigado. Nós começamos o mês da família. E amanhã nós temos o primeiro culto. E teremos culto durante todos os dias. Das 8 às 9. Das 8 às 9, todos os dias. E amanhã começa. Você viu aqui, irmão, que já está acontecendo uma revolução aqui, não é? Mas tem muita coisa. Domingo agora, mensagem direcionada à família, não é? Todos esses dias orando, intercedendo. Venha. Das 8 às 9, amanhã é feriado. Venha adorar o Senhor. Venha orar, venha colocar a sua família no altar do Senhor. Venha em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado pelas pessoas que nos visitam. Obrigado, Pai querido, pelos meus irmãos que vieram aqui hoje. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por aquilo que aprendemos na Tua palavra. Obrigado, Pai eterno, pelos ensinamentos que o Senhor tem deixado conosco. Obrigado, Pai eterno, por todos que têm, ó Pai, trazido diante do Teu altar a adoração e o louvor. Agora, Pai, é tempo de ir, tempo de partir. De continuar o culto em nossa casa. De continuar, ó Deus eterno, o culto no nosso lar, falando das coisas que aconteceram. E nos traga, Pai eterno, amanhã de manhã, das 8 às 9. Depois, Pai, nos traga na quinta-feira, das 7h30 às 9. Depois nos traga no sábado, ó Deus eterno, das 7h30 às 9. Nos traga na escola bíblica dominical. Nos traga, ó Pai eterno, na sexta, na quinta, das 8 às 9. Todos esses dias, adorando e exaltando o Seu nome. Leva em segurança o Teu povo. E que o amor de Deus, a graça incomparável de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito esteja com todo o Teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, cumprimente 80 irmãos desse lado, 80 desse, que Deus te abençoe, em nome do Senhor dos Exércitos. Se a cidade é murada, Deus derruba o muro pro crente entrar. Se está anoitecendo, Deus para o sol pro crente guerrear.
Se o gigante desafia, Deus usa menino para derrotar. Se tem profeta na cova, leão não consegue se alimentar. Se Faraó vem armado, Deus usa o controle remoto do céu. Dividiu o mar vermelho e a pés enxutos passou Israel. Faraó entra no mar, Deus usa o controle de novo. É assim que Deus trabalha, Deus prova, mais honra a fé do seu povo. É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé. Não tem muro de concreto, gigante valente pra ficar de pé. Com seu controle remoto e a pedra de Davi, acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair. Se vier de frente, é só a pedrinha na testa dele. Mas tem que ser de Deus, hein? A maneira que Deus age, a mente humana não pode entender. O fraco é que vence o forte, tem coisas na Bíblia que só o crente crê. 300 homens de guerra venceram a batalha de 32 mil. Uma jumenta falou com o profeta de Deus e o profeta ouviu. Outro profeta de Deus orou certo dia para não chover. E 7 anos depois ele orou novamente pra chuva descer. Com o mesmo controle remoto, Deus ouve a oração dos seus. É assim que Deus trabalha, quem pode se opor à vontade de Deus? É assim que Deus trabalha, acredita quem tem fé. Não tem muro de concreto, gigante valente pra ficar de pé. Com seu controle remoto e a pedra de Davi, acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair. Acerta a fronte do gigante, por maior que seja, ele tem que cair. Aleluia! E é no nome de Jesus que o gigante cai. Quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande. Estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram, pois com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Esta hora
Meus amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Meus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus.